Bem-vinda. Andressa, seja bem-vinda, Andressa. Seja muito bem-vinda. Vamos começar então, que eu quero honrar todos vocês que chegaram aqui no nosso horário para a nossa live de hoje, que hoje o tema... Eu acho que eu nunca fiz um conteúdo tão assim... deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Um conteúdo tão intenso. Então, você aí na sua casa, no conforto da sua casa, aperta os cintos, que hoje vai ser muito bacana, vai ser top. Legal. Sandro, seja bem-vindo, Sandro. Muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre as causas da ansiedade. Afinal, o que causa ansiedade nas pessoas? E eu queria dar um aviso para vocês, é o seguinte. Se vocês ouvirem crianças, voz de crianças, no fundo dessa live, são as crianças aqui do meu condomínio, viu? Esse é o horário que eles brincam, então não tem muito o que eu fazer. Já fui criança, todo mundo aqui já foi criança e é muito bom ser criança. Tem que brincar mesmo, tem que gritar mesmo e tá tudo certo. Tem coisas na vida que não tem como a gente controlar, hein? Primeira lição da live hoje, tem coisas na vida que não tem como a gente controlar e tá tudo bem, certo? Pessoal, vamos começar então a nossa live de hoje, live de número 8, não é isso mesmo? Live de número 8, muito boa noite para todos vocês que entraram aqui na nossa live de número 8. Hoje o tema é causas de ansiedade. Então nessa live eu vou te ensinar o seguinte, além de falar quais são as causas da ansiedade, eu vou te ensinar maneiras e técnicas para que você consiga lidar com essas situações. Então é muito importante, eu sempre reforço isso aqui na live, que é o seguinte, se você tem papel e caneta, ou se você pode anotar no seu computador, o conteúdo dessa live é muito importante, o conteúdo ele é muito relevante, para que depois, durante essa semana, né? Hoje estamos aí finalizando essa semana do nosso mês de fevereiro, né? Então você consiga pegar esse conteúdo, aproveitar ao máximo dele e consiga aplicar isso durante a sua semana. E para começar, eu gostaria de começar hoje com uma história. Como vocês sabem, eu estive no momento mais crítico da pandemia na unidade hospitalar aqui no município onde eu moro. E foi um momento muito difícil, foi um momento muito delicado. Eu digo que a pandemia estava mais crítica porque foi quando tinha muitas mortes realmente, 12, 10 mortes ali por dia, algo muito complicado, algo muito difícil. E era de costume todos os dias o seguinte, na enfermaria Covid, que a enfermaria Covid era uma ala onde as pessoas acabavam de ser internadas. Seja muito bem-vindo, Renan, boa noite. As pessoas acabou de ser internada, então ela ia para aquela enfermaria. E no hospital a gente tinha uma prática de fazer chamadas de vídeo com as pessoas que estavam internadas, entre as pessoas que estavam internadas e as pessoas que estavam em casa, os familiares. Então imagina só, você ter a oportunidade de ver o seu familiar ali naquele momento de internação. Isso era um momento muito único e tinha que ser um momento muito breve, porque o quadro respiratório daquelas pessoas era muito importante, o ar era muito precioso ali para aquelas pessoas. Então, além de ver a família, ela não poderia se cansar. Então a gente sempre cronometrava ali o tempo entre 7 a 10 minutos, dependendo do quadro clínico daquela pessoa. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque teve um paciente que foi internado comigo mais de 30 dias. Esse paciente, não vou citar o nome aqui, né, para manter o sigilo, a forma ética. Esse paciente, a gente fazia chamada de vídeo todos os dias. Então ele tinha a oportunidade de ver os filhos, né,
tinha 2 filhos no caso, uma menina, né, ela já era mais velha, e um bebezinho. E a mãe sempre atendia o telefone, e a mãe atendia o telefone no trabalho. Ela atendia o telefone no trabalho e conseguia ver o marido. E assim, ele estava no município e ela era de outro estado, então imagina a angústia dessa mãe, como ela não estava. E esse processo de 30 dias de internação dele foi um processo muito extenso, muito longo. E ele não chegou a ir para a UTI, permaneceu ali na enfermaria Covid, mas ele era um tipo de pessoa que sempre trabalhou demais, extremamente, mas sim, um nível extremo, aquela pessoa que trabalhava muito. E tudo bem, gente, tranquilo, tem momentos na nossa vida que nós temos que arregaçar as mangas e dar tudo em relação a um propósito, mas isso tem que ter um limite, um linear. E para ele foi muito difícil ficar internado, ele ficou internado ali e aqueles dias não se parecia que não se passavam. E no hospital, quando você vê um hospital, né, um leito de hospital, o que acontece? A pessoa ela fica ali num leito e ao lado tem o oxigênio, né? E o oxigênio ele é medido por litros, de 1 a 14. Então, entre 1 e 5 litros, fica aquele caninho. Sabe aquele caninho? Aquele a gente chama de catéter. Passando de 5, 6, a pessoa já começa a usar aquela máscara de oxigênio. Então, imagina só, o familiar, né, vendo ali aquela situação, mas conseguindo ter esse contato. O que eu aprendi nesses dias foi o seguinte, que as pessoas passavam a valorizar muito mais a sua saúde física e também a sua saúde emocional. Elas chegavam naquele estado de internação e elas viam o quanto elas precisavam cuidar do que era mais importante. O que era mais importante. E nessa live, a primeira lição que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte: seja uma pessoa, eu recomendo que você seja uma pessoa essencialista. Quando a gente nasce, a gente vem ao mundo sem nada, certo? Precisamos de cuidados, precisamos aprender todas as coisas para nossa própria sobrevivência, né? Mas na infância, até uma questão assim, as pessoas recebem muitos brinquedos, e a gente, quando vai crescendo, a gente tem a tendência de achar que precisamos de muitas coisas. Mas quando você foca e valoriza naquilo que é importante, ou seja, as pessoas que estão ao seu lado, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu marido, a sua família, quando você valoriza aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, isso é muito importante, porque eu acompanhei a alta desse paciente, fiquei muito feliz, e a esposa sempre falava assim: Jefferson, quando que meu marido vai vir para casa? Né? Quando que ele vai vir para casa? Ele sempre ficava nessa angústia, mas eu pude acompanhar ali a alta hospitalar dele. Depois ele até mandou mensagem agradecendo, né, para a gente estar ali todos os dias, fazendo as chamadas, tendo aquela disposição. Era o nosso trabalho, aquilo que fazia nosso coração cantar, de verdade, né? E voltamos. O mais interessante é assim, que ele nasceu de novo. Ele voltou para casa, ele voltou para os filhos, ele voltou para abraçar os filhos, porque durante essa internação ele aprendeu a controlar a ansiedade. Então, valorize o que é mais importante na sua vida, que é a sua saúde emocional. Perfeito? Sabendo disso, essa breve introdução, essa breve história, eu quero falar para vocês hoje sobre causas de ansiedade. E não é uma coisa que eu li, não é uma coisa que eu vi na internet, não é um jornal, não. O que causa ansiedade nas pessoas, de acordo com a minha experiência, tanto no hospital quanto os pacientes que eu tenho atendido. E aqui eu quero falar para vocês algumas chaves para vocês também se alertarem, descobrirem e não caírem em algumas armadilhas que causam muita ansiedade, perfeito? Pessoal, a primeira coisa que causa muita ansiedade, e nós temos visto isso todos os dias, você pode ter tido pessoas na sua família, pessoas que você conhece ou amigos, que é o seguinte: são os efeitos da pandemia do SARS-CoV-2, codinome Covid-19. Nós vemos que a cada dia mais casos aparecem de pós-pandemia, pessoas que tiveram primeiramente
eu chamo de mudança abrupta de comportamento. Ou seja, a pessoa ela estava naquela rotina tranquila, tal, tudo bem, de repente veio o Covid, trancou tudo, fechou tudo. Então essa é a mudança abrupta de comportamento, quando de repente o comportamento dessa pessoa não era mais o mesmo, a rotina dessa pessoa já não era mais a mesma. Então esse é um indicador de que assim causou muita ansiedade nas pessoas, muito mesmo. Outra questão foi o isolamento social, porque nós somos pessoas sociáveis, nós fomos nosso gene, a nossa biologia em si, até a nossa psicologia, diga-se de passagem, foi feita para ser socializada. Nós somos pessoas que precisamos de pessoas desde o nascimento, como eu disse no começo. Então, isso foi um outro advento que causou e tem causado muita ansiedade nas pessoas. Com isso, com esse isolamento, também o distanciamento familiar. Né? O distanciamento familiar. O que acontece? As pessoas tinham um contato normal, de repente você não pode ver seu pai, de repente você não pode ver sua mãe, de repente você não pode mais conversar com o seu vizinho. Então imagina só como não ficou a cabeça das pessoas. Você que está assistindo essa live pode estar se identificando com isso. E eu vou liberar aqui uma chave para você virar na sua vida em relação a nesse período de pós-pandemia. Vamos começar a pensar nesse sentido de pós-pandemia. A pandemia contava aquele momento extremamente crítico, né? Pessoas morrendo, no hospital via 12, 13 pessoas morrendo no dia, né? Então fazendo acolhimentos de pessoas, de famílias que perderam seus entes queridos, né? Então vamos começar a projetar, visualizar como um pós-pandemia. Foi um momento de incertezas, um momento de medo, um momento de luto, um momento onde as pessoas, por conta dessa mudança abrupta de comportamento, elas começaram a perder habilidades sociais. E eu tenho pacientes, já também atendi outras pessoas que têm dificuldades em conversar. Você vai conversar com uma pessoa, aquela pessoa ela fica com medo, aquela pessoa ela não consegue desenrolar, vou usar essa palavra, uma conversa, né? Então eu vejo que esse tipo de comportamento também tem sido predominante no pós-pandemia. Só que o que a gente precisa entender aqui? Qual é a chave aqui? Pessoal, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos continuar, nós precisamos seguir em frente. Por quê? Sempre haverá uma pandemia, sempre haverá morte, sempre haverá... E eu não estou sendo uma pessoa pessimista, mas se a gente olhar dados históricos, né, desde do século XIX, por exemplo, nós vemos histórias de pandemia, histórias de gripe espanhola, depois gripe aviária, enfim, isso está no mundo. Então nós precisamos seguir em frente. Uma outra causa de ansiedade eu falo nós porque eu me coloco nessa condição, né, não como terapeuta, mas como pessoa, precisamos estar atentos em relação a perdas. E quando eu falo perdas, todo tipo de perdas, tanto de luto quanto de distanciamento de familiares, distanciamento de amigos, distanciamento de pessoas que você conhece. Então a perda, essa separação, o rompimento de um relacionamento, isso causa muita ansiedade nas pessoas. Por quê? Se a gente olhar para um relacionamento, a ideia de um casamento, por exemplo, qual é? A pessoa geralmente as pessoas têm um tipo de pensamento: vou casar para ser feliz, vou casar, vou realizar meus sonhos. Ela não pensa assim, vou casar e daqui 10 anos, 5, 6 anos eu vou separar, né? Dificilmente, raramente tem esse tipo de pensamento, né? Pode haver casos? Pode sim haver casos, talvez por conta de um contexto familiar, né, onde a pessoa aprendeu que o casamento tem que durar um X números de anos, por exemplo. Exemplo, tá, pessoal? Mas ninguém casa, ninguém namora, ninguém tem uma relação até de amizade pensando na separação. Isso não é natural, isso não é comum do ser humano, né? Então, quando tem primeiro essa mudança
falando nessa separação de mudança. Por exemplo, você tem um amigo, ou você tem um familiar, ou você tem uma pessoa que é importante para você, que você se separa dessa pessoa. Fica um vazio, fica aquela sensação de... aquele sentimento de vazio, e isso pode causar ansiedade, porque separações, como eu disse na live anterior, elas causam ansiedade por conta dessa mudança de ambiente, por conta dessa mudança abrupta de comportamento, ok? E aqui um exemplo, por exemplo, a pessoa está casada há 10 anos com 2 filhos e ela se separa, né? Isso causa muita ansiedade nela, porque ela, durante 10 anos, a vida dela foi aquela, cuidar dos filhos, trabalhar, ou cuidar da esposa ou do esposo, que seja, e de repente ela se vê num momento de separação. E o corpo, assim, o próprio organismo, a própria mente, até ela acostumar que aquilo de fato aconteceu, leva tempo, e tem pessoas que não conseguem superar isso, e aí precisa de intervenções clínicas, psicológicas, por exemplo. Mas sempre você começa a observar ao seu redor, de amigos ou pessoas, enfim, que isso acontece, né? Infelizmente acontece, pessoas que se separam. Veja se essa pessoa não desenvolveu uma tristeza ou uma ansiedade importante. Começa a observar isso, ou senão até mesmo você passou por isso. Começa a observar, ok? Então, o porquê? Por que isso acontece, né? Falei sobre um exemplo de adultos, mas com crianças, adolescentes, né? Que seja, durante a fase de desenvolvimento, nós temos algumas perguntas a serem respondidas em relação ao mundo que a gente vive. Então, vamos pegar aqui, crianças e adolescentes, em relação à separação dos pais, por exemplo. O que acontece? Essa criança, esse adolescente, ele está crescendo com algumas perguntas, como: meu mundo é previsível? Meu mundo é um lugar protetor? Quem sou eu? O que eu vou fazer no mundo? Né? Será que eu consigo fazer as coisas sozinho? Será que eu vou depender das outras pessoas? O que eu vou fazer da minha vida? Então, várias perguntas durante essa fase de desenvolvimento, essa pessoa ela vai passando. Então, quando tem essa separação, a referência que ela tinha em relação ao pai e à mãe, essas perguntas ficam embaralhadas. Essa personalidade dessa pessoa começa a ficar meio que embaralhado, entendeu? Podendo causar ansiedade, ok? Então, qual que é a chave, qual que é o segredo para esse tipo de separação em relação a amigos ou em relação a uma pessoa que você perdeu, uma pessoa que faleceu, se separou, a pessoa faleceu, ou em relação a um relacionamento, em relação a um casamento? É interessante ressignificar, porque eu afirmo para vocês, não existe a possibilidade de você deletar uma memória. Eu simplesmente vou esquecer. A pessoa vai te dar um conselho. Esquece isso. Pense em outra coisa. Ok, obrigado, mas a sua memória registrou aquilo, a sua mente registrou aquilo, e quando você passar por uma situação semelhante, automaticamente a sua mente ela vai te levar àquela memória. Então, imagina como se fossem portas, como se fossem janelas traumáticas. Não tem como você deletar, não tem como você apagar. Viveu aquilo. Nós com celulares e computadores, nós somos deuses. Nós escrevemos, nós deletamos, nós registramos, nós podemos destruir um arquivo, mas com a nossa mente não é assim. Não é assim. A partir do momento que você vive uma experiência, isso num contexto psicológico, a partir do momento que você tem uma experiência, aquilo ficou gravado dentro de ti. Mas, calma, não é o fim. Você pode reeditar, dar um novo significado para essa experiência. Então, sobre as suas experiências de separação, né, dê um novo significado para isso. O que você aprendeu com isso? O que você pode tirar de bom dessa situação? O que tem um vazio? Será que esse vazio ele pode ser complementado ou ter um outro espaço na sua vida, uma outra pessoa ter esse outro espaço? Primeiro responda a seguinte pergunta: quem sou eu? Porque quando você vive uma relação, e eu falo relação, qualquer tipo de relação,
com qualquer pessoa, pai, mãe, amigos, marido, mulher, enfim, o que acontece? Gera aquela reciprocidade, aquela dependência, aquela identificação. E quando isso acaba, parece que você tem a sensação de, tipo assim, nossa, parece que acabou tudo, né? Então, ressignifique. O que você pode tirar de bom da situação? Reflita e extraia o melhor disso, ok? Outra coisa que causa muito a ansiedade nas pessoas é o seguinte: luto não elaborado. E eu vejo muito isso, principalmente em relação à Covid, mortes trágicas, acidentes, infartos, enfim. Por quê? O que é imprevisível, a gente não espera, né? A gente não espera. Você se casa, você não espera que pode acontecer que você se separe, ou você tenha uma amizade com alguém, você não espera que aquela pessoa se mude de outro país, estado, quiçá outro lugar, né? Então, um luto não elaborado, ninguém espera que a pessoa que você não espera que a pessoa que você mais ama morra. Você não espera. Eu tenho observado que as pessoas elas têm essa sensação de eternidade, né? De eternidade. E aqui cabe uma reflexão. Dê importância para o que é importante. Seja uma pessoa essencialista. Dê valor às pessoas que estão ao seu redor. Dê valor às pessoas que são importantes para você. Porque bens materiais, isso são coisas legais, bacanas, mas são supérfluas, comparando a experiência que nós podemos ter com pessoas de verdade, certo? Então, partindo desse princípio, o que acontece? As pessoas elas não conseguem passar, tem luto, que assim, é um luto natural. O pessoal vai lá, familiar, usa um familiar. O familiar morre e essa pessoa consegue ressignificar. Chora, vai no velório, passa por tudo aquilo, né? Ela fica com aquela ansiedade da separação e tal, mas ela consegue passar por aquilo de forma natural, mas tem pessoas que não. E aqui eu quero que você que está nessa live comece a identificar o seguinte: eu vou falar alguns estágios do luto, tá? Alguns estágios do luto que pessoas ficam travadas. Porque natural quando uma pessoa morre, você passar por um luto. Isso é normal, todos precisamos. Alguém algum dia vai passar por isso. Então, o primeiro estágio do luto é a negação, o isolamento. A pessoa ela não aceita, ela quer ficar longe, ela não quer saber, ela passa por essa negação, certo? E muitas pessoas ficam travadas nessa negação, e essa negação ela gera ansiedade. Ela não quer aceitar. Depois, se ela passa para o próximo estágio, é o estágio da raiva, do questionamento. Por que isso aconteceu? Por que isso foi acontecer logo com o meu marido? Eu vi muito isso na pandemia, gente, muito isso no hospital. Por que meu marido morreu? Por que meu tio morreu? Por que o meu avô, meu pai? Por que meu filho morreu? Sabe? Você pode até conhecer histórias de pessoas ao seu redor sobre isso. Pessoas com uma raiva, mas a questão é que isso é um processo natural da vida. Infelizmente, por exemplo, por conta do Covid, foi abreviado isso, mas a questão da morte em si é um processo natural. Ninguém fica contando, mas chega para todo mundo, né? E depois, o terceiro estágio do luto é a barganha. A pessoa fica tentando trocar, porque não fui eu, porque eu não fui no meu lugar. E tem gente que trava nisso. A pessoa não aceita ficar com raiva e simplesmente fica travada nesse momento, certo? O quarto estágio é o estágio da depressão, né? Um estágio de profundo sofrimento, quando a pessoa ela passa por aquele vale de tristeza, a pessoa ela passa por aquela angústia extrema, sabe? Esse é o estágio 4. E o estágio 5 é o estágio da aceitação. Porque espera naturalmente que ela passe pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão, e depois ela entre nesse estado de aceitação. Entender que isso acontece realmente, infelizmente, né?
Isso acontece, ela passa por esse... E isso causa ansiedade nas pessoas. Um luto não elaborado causa... Eu afirmo aqui para você, luto não elaborado causa ansiedade nas pessoas. Eu vejo isso. Eu vejo e atendo pessoas nesse estado, tá? Mas eu não estou falando isso para te julgar, te colocar um peso nas suas costas, porque você pode estar assistindo essa live e ter isso contigo. Tá, Jefferson, qual que é a solução? Põe para fora. Põe para fora. Põe a dor para fora. Põe a tristeza para fora. Põe o choro para fora. Você quer gritar? Grite. Essa é a forma que você vai expressar a sua dor. Expresse. Expresse sua dor. Expressa. Põe para fora. Põe para fora. Chorar não é vergonha. Se você aprendeu que chorar é um sinal de fraqueza, eu te falo, chorar é uma forma que nós temos de aliviar a tristeza. Quando você está alegre, você dá risada. Quando você fica com raiva, você fica enérgico. E quando você fica triste, você tem que chorar, tem que chorar, tem que pôr para fora. Põe para fora. Põe para fora. Não segura nada, não. Põe para fora, não segura, tá? Só que aqui pode ter um problema. Você pode falar assim para mim, Jefferson, se você está falando isso é fácil para você, mas eu travo, eu não consigo. Eu não consigo chorar, não sou de chorar. E tá tudo bem. Só que a dor, aqui cabe outra reflexão, a dor ela precisa ser expressada de alguma forma. Saudável, certo? Por exemplo, você escreveu uma carta de despedida. Talvez você teve um familiar que você não conseguiu no enterro, no velório, ou conhece uma pessoa e você pode dar esse conselho para essa pessoa que está em sofrimento. Ela não conseguiu ter a despedida e na mente dela fica como se a pessoa não tivesse morrido. E ela fica naquele estado de negação e de isolamento, às vezes nem quer falar sobre o assunto, né? Então, você pode mostrar um caminho para essa pessoa começar a fazer uma carta de despedida, por exemplo. Essa pessoa ela pode fazer uma pintura, ela pode pegar fotos, de alguma forma ela fazer com que, deixa eu colocar meu carregador aqui, ela fazer com que esse luto dela seja elaborado, seja colocado para fora. A dor precisa ser colocada para fora, porque senão isso fica dentro de você, isso causa muita ansiedade, tá bom? E é o seguinte, quem ficar aqui comigo até o final, eu vou fazer uma surpresa. Estamos caminhando aí para o nosso final da nossa live, tem alguns pontos, mas eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? Então, dá uma respirada, põe um pouco de água aí e vamos seguir em frente. Outra coisa que causa muita ansiedade nas pessoas, relações tóxicas. Relações tóxicas e controladoras. Gente, precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Por quê? A pessoa ela fica num constante estado de cobrança, num ambiente que é controlado, ela fica num ambiente que é tóxico, num ambiente abusivo. Ela tem um constante estado de angústia, de ansiedade, de sofrimento, ela se sente pressionada, ela não consegue expressar o que ela sente. E a pessoa que ela quer contar, por exemplo, às vezes é o marido, é a esposa, certo? Às vezes é um namorado, mas essa pessoa que está controlando, essa pessoa que está tendo essa relação abusiva, de controle, de pressionar essa pessoa, né? E essa pessoa ela vive com o quê? Com medo, com insegurança. E qual que é o maior problema aqui, gente? É o seguinte, porque talvez essa pessoa casou, ou essa pessoa começou a namorar, e no começo era lindo, era tudo perfeito e tal, mas hoje não está legal, só que ela gosta dessa pessoa ainda, ela ama essa pessoa, e ela queria que a realidade fosse diferente, e esse é um grande desafio. É um grande desafio, porque na maioria das vezes a outra pessoa não vê que ela é abusiva, que ela é controladora, e talvez ela fique em negação, ela não queira saber disso, certo? E isso causa ansiedade. O ambiente, e eu falo ambiente onde você está inserido, trabalho, escola, enfim, qual lugar que seja, pode ser tóxico, pode ser abusivo. E escute isso que eu vou te falar.
você precisa avaliar os seus ambientes. Você precisa avaliar os lugares em que você está inserido. Por quê? O ambiente causa ansiedade. Veja, sabe? Comece a perceber, comece a olhar se isso não está te deixando com... E quando eu falo ansiedade, a ansiedade ruim é aquela que dá crise, que tem aqui todos aqueles sintomas terríveis, aquela sensação de morte, né? Então comece a avaliar e ver quais são os seus ambientes e se isso está causando ansiedade em você. Começa a olhar, observa as suas relações, isso é muito importante. E tenha uma vida leve, sabe? Procure se preocupar com a sua saúde, procure se preocupar consigo mesmo, sabe? Isso é muito importante, isso vai tornar as suas relações mais saudáveis também. Como que Jefferson, às vezes, você está aqui, você pode perguntar assim, pô, mas eu que sou assim, controladora, ciumenta ou ciumento, nossa, o negócio é maluco, nem eu sei porquê. Comece a se importar com outra pessoa, comece a abrir mão mais, comece a ver o que ela quer falar para você, quais são os sonhos dela, quais são as expectativas dela, o que ela quer fazer da vida. Não sufoque as outras pessoas, tá bom? Isso eu recomendo que você faça isso. Tá? Outra coisa que causa ansiedade nas pessoas, eu vou falar aqui. Crises de ansiedade não controladas. Talvez você está aqui e você fala assim, Jefferson, eu tive uma crise de ansiedade, não sabia controlar e eu fiquei com aquele trauma que a ansiedade pode dar a qualquer momento e eu não sei controlar. Dá uma olhadinha no meu Instagram, tem técnicas, dicas para você já começar a controlar a ansiedade, isso é muito importante. Então, as pessoas que não conseguem controlar a ansiedade, que tem uma crise do nada, porque é do nada que acontece, qual que é a questão? Elas logo associam, isso aqui eu pensei que estava tendo um infarto, isso aqui eu pensei que estava tendo um derrame, né? Um AVC, que seja. Porque a ansiedade, quando ela ataca, dá aqueles sintomas terríveis e logo você associa, bom, nossa, não deve estar bem, não estou passando bem, então vou morrer, vou estar acontecendo alguma coisa. Você começa a associar que é um problema físico, porque dá sintoma na pele, você sente na pele, mas é uma questão psicológica, é uma questão de fundo emocional. Você pode, sua saúde, assim, você pode estar bem, está tudo certo, tranquilo, só que se tem uma crise de ansiedade, já vi pessoas assim, com saúde ok, exames ok, tudo certinho, chegou lá no hospital, tudo bem, só que estava com crise. E ela falava assim, como assim, mas minha saúde é perfeita e como assim? Aí, né, descobria que eram as crises de ansiedade. Outra questão assim, é o constrangimento, né? O julgamento de outras pessoas que não entendem o que é. Começa a falar que é frescura, que você tem a frescura, que você tem, não tem nada a ver, para de drama. Isso causa muita ansiedade, muita mesmo. Outra coisa que causa muita ansiedade nas pessoas notícias negativas. E nós precisamos ter um filtro aqui, gente, um filtro. Tenha um filtro hoje. Decida na sua vida estabelecer limites em relação a notícias negativas. Não estou falando para você parar de assistir notícias, não tem como. Nós vivemos num mundo e o mundo está em movimento. Mas tenha limites e veja o que você quer fazer com essa notícia. Vou dar um exemplo, vocês sabem, se você assiste notícias, que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, né? Foi lá o Putin, que é o atual presidente, mandou os soldados lá e começou uma invasão na madrugada dessa quinta-feira. Se você não sabia disso, agora está tendo essa notícia e começou um estado de guerra. As notícias começam a sugerir que a economia vai destabilizar, ações caindo, inflação subindo, né? Pessoas morrendo, enfim. Só que, você recebeu essa notícia. E o que você vai fazer com essa notícia? Você já está sabendo que está tendo uma guerra, por exemplo. Você já está sabendo que pessoas estão morrendo, que a economia está assim. Filtra isso. Filtra isso. Por quê? Notícias são histórias contadas por outras pessoas, certo?
E histórias ativam a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é o sistema límbico, responsável por nossas emoções, por nossas sensações. Então, você, quando escuta a minha fala, quando você escuta uma história, automaticamente, porque o seu sistema começa a operar, certo? Então, filtre notícias negativas, filtre notícias ruins. Por quê? Elas são mensuráveis, elas são preocupantes, elas são previsíveis e imprevisíveis, certo? E o excesso também. Filtra isso, gente. Filtra essas notícias, porque dessa forma você vai ter mais saúde emocional. E aqui, antes de falar dos dois últimos tópicos que eu tenho aqui para a nossa live, eu queria contar uma outra história de uma paciente que eu atendi no hospital. Ela estava grávida de 8 meses, contraiu Covid, ficou na enfermaria, foi transferida para um outro hospital, fizeram uma indução do parto, tipo cesariana, né? Cortaram a barriga e tal. Teve o bebê, ela ficou entubada, o bebê ficou bem. Depois de 2 dias o bebê teve alta, mas ela ficou internada e ela era uma pessoa extremamente ansiosa. Ela saiu da intubação, ela conseguiu recuperar-se, porque era uma mulher jovem, né? Entre seus 25, 26 anos ali. E ela ficava extremamente ansiosa porque ela via o filho que nasceu, mas não tinha um contato. Imagina só, uma mãe que teve um filho, mas que só tinha visto por tablet, né? Muito difícil. E eu lembro que eu mostrava o tablet para ela, assim, e ela via o filho, e ela pegava e ela falava. E naquele momento, o que mais importava para ela era a criança, era o filho. E ela estava com medo de morrer, porque, assim, como ela teve a cesariana e ela estava com Covid, era um quadro crítico, era um quadro gravíssimo. E eu lembro de atendê-la todos os dias e ela falava que ela queria ir para casa, que ela queria ver o filho dela, né? E ali eu comecei um atendimento falando assim para ela, que ela se importava com o que era mais importante. Isso já era a cura dela. Isso já era suficiente para ela. E aí, durante os atendimentos, ensinando técnicas de respiração, ela expondo aquela angústia, em atendimentos breves, porque tinha aquele risco da doença do Covid, né? Para não cansar, para não emocionar muito a pessoa também. E o final da história é o final feliz. Ela conseguiu sair do hospital, ela teve alta e está aí hoje, está por aí com a criança. Então, assim, o que eu aprendo com isso? A gente precisa valorizar o que é importante e a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, certo? Os últimos 2 tópicos que eu queria falar com vocês é sobre que causa ansiedade, coisas que não temos controle. Coisas que não temos controle causam muita ansiedade nas pessoas. Por exemplo, economia nacional e internacional não está no seu controle, só que ela te afeta indiretamente. Ela te afeta indiretamente. Isso pode causar ansiedade. Atitude de um governo, atitude da sua empresa, atitude de uma pessoa que você admira, pessoas no seu trabalho, atitude de outras pessoas. Veja que o que não está no seu controle é sempre o que está fora. Eu sempre falo isso. O que não está no seu controle é aquilo que está fora de você, ok? Então, foca a sua atenção, para resolver isso, foca a sua atenção naquilo que é importante. Foca a sua atenção em você. Foca a sua atenção naquilo que você pode resolver e naquilo que está dentro de você. Seus próprios pensamentos, suas emoções, suas atitudes. Isso dá para controlar. Agora, o que está fora de você não dá. E um exercício de controle é você começar a controlar coisas que estão no seu controle. Isso é muito legal. Você começa a controlar suas finanças,
Comece a controlar sua alimentação, comece a controlar sua saúde, a sua frequência de fazer exercícios físicos, comece a controlar quantas páginas você vai ler durante um dia, por exemplo. Esses treinamentos de controle começam a gerar disciplina, logo controle emocional, e você consegue ver que é possível controlar o seu comportamento, logo controlar a sua ansiedade. E a última coisa que causa ansiedade nas pessoas é o estilo de vida. O estilo de vida dessa pessoa. Então, digamos numa cultura familiar onde todo mundo tem um desespero, todo mundo tem aquele pavor, todo mundo é ansioso. E isso tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas, logo leva ela a aderir a esse tipo de comportamento, leva ela a aderir esse tipo de padrão sintomático, né? Pode ser até patológico em termos de ansiedade. Então é importante estar atento a isso. Eu vejo muito o seguinte também, pessoas que têm falta de regras e limites, pessoas que têm uma falta de rotina e pessoas que têm o consumo de substâncias psicoativas, né? Álcool abusivo e outras drogas. Por quê? O que acontece? Imagina que a pessoa não tem uma rotina nenhuma, aquela pessoa assim que ela realmente vive a vida e tá tudo bem, vive a vida como ela quer viver e tudo certo. Só que se acontece uma mudança abrupta de comportamento, como eu disse nos tópicos acima, quando aquilo pega aquela pessoa, quando ela para, quando ela trava na vida, ela começa a sofrer muito, muito, muito mesmo. Então, para controlar sua ansiedade, você precisa ter autocontrole da sua vida, dos seus hábitos, do que você come, do que você fala, do que você pensa, do que você lê, do que você vê no mundo. Você começa a mandar uma mensagem para o seu córtex cerebral, para a sua mente, de que é possível controlar a sua ansiedade controlando a sua vida. Então, tenha autorresponsabilidade, assuma o controle. Decida hoje assumir o controle. Não depende de ninguém, depende exclusivamente de você que está nessa live. O seu estilo de vida determina o nível de ansiedade. Perfeito? Muito bem. Agora, nossa surpresa de hoje. Talvez quem esteve na última live, né, na live de quinta-feira passada, vai entender. Mas se você está aqui chegando hoje nessa live, eu tenho uma surpresa. E é o seguinte. Você que está aqui e foi assistindo a live, foi gostando, foi curtindo e tal, e tem uma pergunta. Você fala assim, eu queria fazer uma pergunta para o Jefferson. Eu tenho uma dúvida sobre qualquer tipo de assunto que eu trouxe aqui, né? Em relação aos efeitos da pandemia, a separação, o luto, em relação a qualquer tipo de coisa que a gente tratou aqui nessa live, eu vou dar a oportunidade de você fazer essa pergunta agora, nesse exato momento, mas eu quero responder e quero deixar isso aberto, responder isso ao vivo. Então, se você tem uma pergunta para mim, escreva nos comentários agora. Eu tenho uma pergunta para o psicólogo Jefferson, ok? E se você quiser, você pode mandar um convite para participar ao vivo aqui comigo e assim eu quero responder essa pergunta ao vivo aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Quem tiver uma pergunta, escreva aí. Eu tenho uma pergunta para o psicólogo Jefferson. Tá? E manda aí uma solicitação para participar ao vivo, tá bom? Se não quiser participar ao vivo, tá tudo bem, tranquilo. Aí você pode mandar a pergunta aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Oi, Andressa, obrigado, Andressa. Claro, pode sim, manda aqui nos comentários. Mas se você quiser, eu posso chamar ao vivo e responder também. Fica ao seu critério.
Legal, obrigado pela sua pergunta. Eu vou ler aqui. Não gostar ou querer socializar acarreta um nível maior de ansiedade? Olha, é o seguinte, a gente tem que ver sempre o motivo. Qual é o motivo que te leva a esse tipo de comportamento? A não querer ou não gostar de se socializar com as pessoas, ok? Por quê? Aí eu preciso entender o motivo. Se você quiser ser um pouquinho mais específica, aí eu respondo. Se não, eu respondo dessa forma geral mesmo. Então, tem duas coisas. Primeira, tem que ver o motivo. E segunda, tem que ver a personalidade das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que são mais reservadas. Pessoas são mais reservadas. Elas têm um contato, conversam, tudo mais, beleza? Mas isso é uma característica dela. E está tudo bem. Nesses casos, a gente sempre tem que ver o quê? O equilíbrio. O equilíbrio das coisas. Porque socializar com outra pessoa, falar com outra pessoa, com um grupo de pessoas que seja, além de ser uma característica do ser humano, né, é também uma forma de sobreviver. Então, assim, se você está numa faculdade, por exemplo, você socializa, você tem um grupo, suas chances de ser assertivo num trabalho é maior, entendeu? Então, a gente precisa verificar qual é o motivo, tá? Qual é o motivo? E, assim, o não gostar de se socializar ou não querer, dependendo do motivo, sim, pode acarretar em maior ansiedade. Por quê? Digamos que você ou outra pessoa tem essa característica por conta de um trauma que viveu. A pessoa viveu um trauma e ela não gosta, ela não gosta de socializar, ela não gosta. E cada vez que ela posta em uma situação onde ela tem que socializar, por conta desse trauma, aumenta a ansiedade, entendeu? Isso pode acontecer. Então, a gente precisa ver essas duas coisas. O motivo ou a característica da personalidade dessa pessoa. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Imagina. Legal. Pessoal, vou dar a oportunidade de vocês se perguntarem se alguém tem mais alguma pergunta. Legal. Perfeito. Bom, gente, é isso então. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui, né, até o término. Essa era a surpresa. Tudo bem, né? A pessoa não quis participar ao vivo, né? Às vezes fica meio assim e tá tudo certo, mas eu quero incentivar isso, às quintas-feiras incentivar, para que você participe ao vivo também e responder alguma pergunta que eu possa te ajudar de alguma forma no controle da ansiedade. Uma excelente noite, uma excelente quinta-feira para você. Pega esses conteúdos, anota, aplica, dúvidas me chama, conte comigo. Toda quinta-feira tem live às 20 horas. Boa noite, tchau.